Meus irmãos, boa tarde para todos. Que os bons espíritos possam nos amparar essa tarde, viu, gente? Para que cada um de nós saia dessa casa muito melhores do que aqui entramos, né? Este é o propósito do trabalho, é o propósito da casa. É necessário que a gente dê a nossa colaboração mental, vamos desligar as tomadas aí dos problemas, né? Das aflições, para a gente tentar aproveitar aí o máximo possível do ambiente, depois do trabalho, tá bom? Com os votos de muita paz e muita luz para todos nós. Hoje nós trouxemos para a gente refletir sobre o Evangelho de Jesus, quando ele fala da necessidade de nós buscarmos no Evangelho dele, né, o lenitivo para a cura nossa como almas encarnadas. O título, se nós pudéssemos ver, seria Entre a Ferida e a Cura da Alma. A gente, às vezes, busca até mesmo as casas espíritas, e percebemos isso na casa onde nós somos trabalhadores, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, as pessoas que nos procuram, e nós trabalhadores também, muitas das vezes recorremos aos tratamentos espirituais, mas lá na casa, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, a gente observa pessoas que vão em busca da cura do corpo físico, né? Vai em busca do analgésico, aquele que vai passar uma hora e aí a dor vai voltar de novo. Então nós precisamos de buscar a cura da alma. O lenitivo está lá no Evangelho de Jesus, segundo ele mesmo nos recomenda. Buscar essa cura para nós pararmos de sofrer os males que a gente vem sofrendo aí durante tantos séculos, né, da nossa existência. E essa cura, a cura da alma, a cura nossa como espíritos imortais, ela vai se dar a partir do momento em que nós buscarmos a conscientização de tudo aquilo que nós precisamos para melhorarmos, né? Para buscarmos a melhora. Aí a gente vai ter que partir pelo caminho da reforma íntima. Nós vamos ter que ser mais caridosos com a gente, olhando quais são as minhas necessidades, o que eu preciso de mudar. Eu acho que eu estou muito nervoso. Aí eu estou bombardeando os meus órgãos, né? O primeiro que sofre é o estômago, que vai recebendo os gases venenosos, depois a vesícula, depois o pâncreas e por aí fora. E aí a gente vai no médico, toma um remedinho para vir amenizar da dor, mas logo em seguida a gente volta cometendo as mesmas falhas no nosso relacionamento do dia a dia, ficando nervoso do mesmo jeito, como se o nervosismo, a cólera fosse adiantar alguma coisa na vida da gente, né? Tentando exigir do outro aquilo que a gente mesmo não tem condição de fazer, ainda buscando nas diversidades de carismas dentro de casa, né? Quando cada um pensa de um jeito, cada um tem uma escolha, a gente quer buscar uma harmonia que muitas das vezes nem nós mesmos estamos proporcionando para os nossos amados dentro da nossa casa, gerando os conflitos íntimos, né, que vão gerar as feridas, e gerando os conflitos coletivos, que vão gerar as discórdias. Outro dia mesmo tivemos um caso muito triste em Juiz de Fora, né, onde um filho tirou a vida do próprio pai. Aí a gente fica pensando, mas por que acontece isso? Acontece sim, gente. Acontece porque nós não sabemos da história espiritual do outro. Nós não sabemos o que acontece dentro do comprometimento dentro de uma família. Às vezes a gente acha que conhecemos a nossa família, e muitas das vezes nos surpreendemos com atitudes e conversas e atos dos nossos irmãos dentro das nossas próprias casas. Porque nós não conhecemos o passado espiritual do outro e, pelo visto, não estamos muito interessados em saber. Aí, né, começa a individualidade, começa a separação, as dissensões e, logo em seguida, os atritos, né? Em um dos momentos espíritas, eu não sei se alguém que tem, né, que recebe lá no WhatsApp, nos grupos, em um dos momentos espíritas, deve ter mais ou menos uns 15 dias, todo dia na hora do almoço eu paro um pouquinho no meu trabalho para me ouvir alguma coisa boa, fazer uma prece, fazer um cultinho do Evangelho no trabalho, que é o recomendado, né? Além do culto do Evangelho do Lar em Casa, que eu acredito que todos aqui façam. Aqueles que não fazem, comecem, tornem a fazer, porque o culto do Evangelho do Lar vai estender esse trabalho aqui de hoje para a sua casa, vai levar para a sua casa os espíritos trabalhadores de Jesus, que vão frutificar as águas,
que vão evangelizar os irmãos que estão lá dentro, porque nós trazemos do passado os irmãos que estão ligados a nós, que nos amam e que têm dificuldade de se separarem de nós. Mas nós também trazemos do passado aqueles irmãos que não nos amam tanto assim. Aqueles que nós traímos, aqueles que nós roubamos, aqueles que estão acompanhando a nossa trajetória aí, né, equivocada ao longo de várias encarnações, permanecem conosco, tentando pedir o troco, querendo um momento para cobrar da gente aquilo que nós fizemos no passado. Quando eu faço o culto do Evangelho do Lar, esses irmãos, né, os trabalhadores da Seara de Jesus, vão doutrinar esses outros que estão dentro dos nossos lares. Esses que estão dando palpite na vida da gente, a gente atende da hora, né? Porque segundo os espíritos, quando eles relataram para Kardec, quando Kardec pergunta, os espíritos influenciam na vida da gente? Né? Aí Kardec falou, os espíritos responderam, não, eles mandam. Então, muitas das vezes nós somos bonecos, marionetes nas mãos dos irmãos espirituais, dentro de casa, que é o pior. Então, qual que é o que nós precisamos de fazer para isso dar uma melhorada? Façamos o culto do Evangelho do Lar, né? Para que esses irmãos recebam, junto com a gente, o Evangelho de Jesus e comecem a pensar um pouco nas suas atitudes, naquilo que está acontecendo, e no decorrer do tempo, né? Aí eles, quem sabe, não recebem o convite dos irmãos espirituais e seguem aí de volta à pátria espiritual para fazer uma nova, se prepararem novamente, né? Neste áudio lá do Momento Espírita, conta uma historinha muito bacana de um trabalhador que, ao sair de casa para trabalhar, ele foi assaltado. No meio do caminho, ele foi assaltado. Aí levou tudo dele. Levou dinheiro, levou o celular, levou o relógio, levou tudo dele. Ele chegou sem nada lá no trabalho. Ela estava quase chegando no trabalho. E todas as manhãs, ele chegava rindo, brincando, e o seu patrão, né, gostava dessa atitude. Nesse dia ele chegou triste, né, porque ninguém gosta de ser assaltado, perder o restinho que tem. Aí ele chegou triste, e o patrão, mas o que foi, José? Aí ele falou, olha, aconteceu isso, mas vamos trabalhar. Apesar de ter perdido tudo, trabalhou o dia todo. No final do expediente, o patrão, né, ficou com pena, ele falou, vou te levar na sua casa. Vou te dar uma carona, depois você recupera tudo. Aí pegou, colocou ele no carro, levou, parou em frente à casa dele. O José chamou o patrão para, vamos visitar minha casa, ele aceitou. Antes do José entrar em casa, tem uma árvore muito grande assim na porta da casa dele, ele pediu licença para o patrão, foi lá e colocou as duas mãos na árvore assim. E ficou por alguns segundos, com as duas mãos no tronco da árvore, e entrou. Quando ele entrou, parecia outra pessoa. Estava rindo, extrovertido, estava alegre, abraçou a esposa, apresentou as crianças, a esposa para o seu patrão, né? Ela tinha acabado de fazer o jantar, chamou o patrão para jantar, o patrão jantou, foi uma festa, uma noite bacana. Quando o patrão ia embora para casa, ele falou, vem aqui, faz favor, você trabalhou mal o dia todo, você veio de lá mal comigo o dia todo, você estava aborrecido porque foi assaltado e perdeu tudo, mas quando você entrou dentro de casa, aparecia outra pessoa. Ele falou, mas sim, eu quero me tornar sempre uma outra pessoa antes de chegar em casa. Eu só não me torno uma outra pessoa se eu chegar bem, porque eu não quero levar o lixo que eu amealho durante o dia para a minha família. A minha esposa, os meus filhos, eles não têm absolutamente nada a ver com as minhas escolhas que eu fiz fora de casa. Então, eu não tenho direito de levar os miasmas, de levar um dia ruim, de levar o mau humor, de levar a loucura, né, do dia a dia para dentro da minha casa e contaminar ou contagiar a minha família. Então, eu deixo tudo lá na árvore. Lá na árvore. Então, nós precisamos de começar a deixar, pessoal, as nossas frustrações, que são nossas, já que foi nós que conseguimos, a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, não têm absolutamente nada com isso. São solidários, mas não têm que absolver as minhas loucuras. Não tem que pagar pelas minhas escolhas erradas e equivocadas. Eu preciso deixar isso na árvore fora de casa. E entrar dentro de casa, levando o que eu tenho de melhor. Levar para o meu trabalho, levando o que eu tenho de melhor. Trazer aqui para o centro espírita o que eu tenho de melhor. Eu tenho que agregar alguma coisa onde eu entro. Porque só assim, nessa diversidade de carismas,
nessa diferença que existe, né, entre gostar disso, gostar daquilo, só assim eu vou ter mais condições de ter mais diálogo com as pessoas, de proporcionar menos raiva, menos descontrole, e aí eu vou lesionar menos os meus órgãos. Porque agora, esses dias, eu vi uma coisa na internet que eu estou até duvidando. Eles tiraram uma pedra nos rins do cidadão, ou não sei se é nos rins ou na vesícula, de 1 quilo. Como é que uma pessoa pode fabricar? O meu irmão, e eu falo isso com ele, eu falo aqui porque ele já me autorizou, porque eu fui com ele tirou uma pedra dos rins do tamanho do ovo de codorna, pessoal. Como é que a pessoa pode produzir uma coisa deste tamanho dentro dela? É muita raiva, é muito ódio. É muita raiva, é muito ódio. E a úlcera? E o câncer no estômago? Não é o seu patrão que é enjoado que põe isso dentro de você, não. Não é aquela dificuldade, aquele momento difícil. São fatores internos, interiores. É o que eu estou sentindo. É o que eu estou pensando que está causando essa calamidade no meu corpo físico, antecipando a minha permanência no planeta Terra. Antecipando o meu retorno para o mundo espiritual, 10, 15, 20, 30 anos, por causa do meu descontrole espiritual. Eu me descontrolo espiritualmente, isso vai me atingir emocionalmente demais da conta, e eu vou padecer fisicamente, porque a somatização vai ser em cima da carcaça velha, ou da carcaça nova. Então nós precisamos começar a pensar nisso. Até quando a gente vai continuar tomando as dipironas, as novalginas, por causa de um descontrole, uma conversa boba, uma discussão boba, que pode gerar uma hora uma coisa muito pior. Porque segundo o nosso irmão, o Leon Denis, né? Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O livro é ótimo, tá, pessoal? O problema do ser, eu, do destino, onde eu vou, e da dor que eu carrego. Ele fala assim: o problema do ser e o problema da alma fundem-se num só. É a alma que fornece ao homem seu princípio de vida e de movimento. A alma, ou seja, eu encarnado. Eu desencarnado sou o quê? Espírito. Mas eu encarnado sou alma. Então eu é que forneço para o meu corpo físico, né? Princípio de vida e de movimento. A alma humana, olha que interessante, a alma humana é uma vontade livre e soberana. É a única consciente que domina todos os atributos, todas as funções, todos os elementos materiais do ser, do corpo. Assim como a alma divina, ou seja, como o poder de Deus, coordena e liga todas as partes do universo para harmonizá-las. Olha que interessante. Então eu, alma, mando integralmente no meu organismo físico. Então não estou doente porque, eu trabalhei demais essa noite, não. As pessoas podem trabalhar o tempo que a carcaça aguentar. Só não pode deixar o desequilíbrio tomar conta, as preocupações tomar conta, a raiva tomar conta, a cólera tomar conta e por aí afora, porque o maior prejudicado seremos nós mesmos, né? Aqui eu trouxe para nós aquele quadro, né, muito famoso na internet, tem lá no Google, do espírito, do perispírito e do corpo físico. Por que eu trouxe isso? Para nós entendermos que nós somos, né? Vou levantar aqui. Podia ter ligado data show, né? Aqui, ó. Nós somos isso aqui, ó. Não está no barreiro não, né? Nós somos uma centelha. Nós somos a inteligência. Nós somos o pensamento, a consciência.
Nós somos. E o que dá forma a esse pensamento, essa essência, essa consciência, é um corpo fluídico, que chama-se perispírito. O perispírito é que vai... Como é que você chama mesmo? Hein? O Vilmar. O perispírito é que vai mostrar que é o Vilmar quando ele aparecer aqui depois desta. O Vilmar, o perispírito vai desenhar a imagem deste corpo dele agora. Ele não vai virar fantasma não, gente. Ele vai vir aqui, e eu só vou, vocês, né, porque eu não quero ver não, vocês só vão reconhecer o Vilmar, porque o corpo perispiritual dele vai desenhar o corpo físico que ele tinha nessa encarnação. Por que eu estou dizendo isso? O espírito, a centelha, a consciência, o corpo perispiritual, que quando o sujeito desencarna, né, que vira fantasma, ele aparece, fala, aquele ali é o João, desenhou a aparência da última encarnação. Não sei se vocês estão entendendo. Bom, se eu acredito mesmo nisso, se eu sou espírita convicto, e acredito que eu sou uma inteligência, e que ao redor dessa inteligência tem um corpo perispiritual, que chama-se perispírito, que vai quando eu desencarnar, que vai ter a mesma aparência desta, eu também preciso acreditar que quando eu estiver no mundo espiritual e retornar à pátria espiritual, todas as marcas que eu desenhar nesse corpo perispiritual, todas as marcas que eu desenhar, voltarão comigo na próxima encarnação. Aí o sujeito vai dar uma tossezinha lá em casa, e começa a tossir, vai fazer um exame, está com um problema sério no pulmão. O médico fala assim, mas quanto tempo você fumou, meu filho? Nunca fumei. Mas essa doença aí é de cigarro. Mas eu nunca fumei, doutor. Nesta. Nunca fumou nesta. Ah, então você está querendo dizer então que nós viemos nesse mundo para apagar os erros do passado? Também não. Porque, pessoal, nós precisamos de iluminar a nossa consciência, enxergando que nós viemos a este mundo, não foi para sofrer os males de vidas passadas, tendo um Deus juiz e cruel. Nós temos que ter a consciência que nós viemos nesse mundo para iluminar as próximas vítimas, as próximas vidas nossas. Nós viemos a este mundo para iluminar as próximas vidas nossas, porque Deus é um Pai misericordioso e não um juiz implacável. Nós espíritas, não sei se todo mundo que é espírita, tem pensa assim equivocadamente, o sujeito veio aqui para ele purgar, para ele pagar as coisas de vida passada. Mentira, isso é mentira, Kardec não disse isso no Livro dos Espíritos. Ele disse sim, que nós temos reflexos nessa vida de vidas passadas, mas que tudo pode mudar, tudo pode ser diferente, dependendo de cada um de nós. Então, se eu sei disso, por que é que eu vou continuar manchando o meu perispírito para que as doenças pulmonares, respiratórias continuem? Para que é que eu vou continuar manchando o meu perispírito para que as doenças no fígado, as doenças no estômago continuem? Eu preciso cessar isso agora, parar isso agora. Aí sim, eu vou estar curando não só esta alma, mas como a alma é uma só, né? Não só esse momento meu, mas como o próximo momento meu, no organismo espiritual. Porque quando lá no mundo espiritual o indivíduo é chamado para reencarnar, e está difícil, viu gente? Segundo os irmãos espirituais, a fila lá é grande, mas quando o sujeito ele já está próximo ao momento, né, da reencarnação, ele é chamado até os hospitais do mundo espiritual, onde são estudados os mapas cromossômicos do próximo corpo dele. Olha que interessante. Aí os engenheiros espirituais, eles percebem que o sujeito fumou, e que na altura do pulmão tem alguma coisa marcada. Aí ele vai ser, né, vai começar a participação aí no processo reencarnatório, que demora muito tempo, né, 7, 8 anos. Aí quando ele tiver mais ou menos aquela idade de responsabilidade espiritual, ele vai ter uma doença do pulmão? Não é isso que estamos dizendo, porque ele vem com essa marca, mas logo em seguida ele começa a ter uma saúde melhor, a cuidar mais da saúde, né, a cuidar da vigilância por causa dos vícios, e no momento em que ele teria que ter, graças a uma marca no corpo espiritual dele, um problema de pulmão, ele tem
Porque uma pneumoniazinha pequenininha, toma remédio e pronto. É Deus misericordioso na vida da gente, pessoal. Então vamos parar com esse negócio de, eu estou aqui para pagar outra. Vamos parar de assinar outras novas aqui. Vamos começar a viver uma vida iluminando as próximas que virão. A partir de quando? A partir de agora, nesse momento. Vamos analisar os nossos gostos, os nossos vícios, as nossas vontades. Isso está sendo bom para mim? Está acrescentando o quê para mim? Para a minha vida? Está acrescentando o quê para a minha família? Quando a gente fala de buscar a cura da alma, gente, nós estamos falando de reforma íntima. Reforma íntima. É olhar-se no espelho, com caridade, né? E ver o que precisa de mudar. E começar uma mudança, mas não é virar, né, angélico de hora para outra. Vai aos poucos, vai melhorando, vai resolvendo as coisas, né? Ninguém vai sublimar de hora para outra, não. Mas nós precisamos começar, ter um começo agora. Eu preciso de mudar em alguns aspectos, eu preciso ser mais calmo, eu preciso procurar ajuda médico, espiritual, né? Eu estou vivendo um momento com uma pessoa que talvez não seja bom para nós. Será que é o momento da gente ficar um pouquinho lá, ela aqui, para a gente pensar um pouco? Pode ser que seja uma terapia de casais, por exemplo. Quando nós fazíamos parte da Igreja Católica, na Igreja Santa Rita, alguns anos atrás, há 30 anos atrás, a gente participava de terapias de casais. O casal ia lá uma ou duas vezes, na terceira vez eles não estavam nem pensando nos problemas mais, estava alegre, as coisas começam. Mas falta, sabe o quê? Diálogo. Nós estamos com pouco tempo para dialogar, porque a gente tem que correr atrás das coisas e pensar no carro que eu preciso comprar novo, na viagem que eu vou fazer no ano que vem ou neste ano. É o ter. E aí eu pergunto para todos nós, inclusive para mim, o que é que nós estamos colocando dentro da nossa bagagem que nós vamos levar para a pátria espiritual? Está sobrando tempo para isso, para as coisas espirituais? E os compromissos iluminativos? Eu tenho? Ou não? Eu só tenho compromissos financeiros, sociais e etc. Eu me dedico a uma causa filantrópica, porque pode, tá, pessoal? Pode. Está assim de oportunidade aqui em Juiz de Fora. O pessoal mesmo acabou de sair daqui hoje, no trabalho da manhã, e hoje é dia de visita. Aí vão algumas casas, vão alguns hospitais. Por que, né, num dia desses, eu não acompanho esse pessoal para ver como é que é? Como diz o jovem, deixa eu ver qual é. Aí você se apaixona por um trabalho desse, pronto, está feito. Quando a gente sai da gente para ajudar o outro, nós estamos sendo caridosos. Ser caridoso, toda vez eu falo isso e vou repetir. Ser caritativo é uma coisa, viu, pessoal? Ser caritativo é você chegar perto do Vilmar ali e perguntar, o que está precisando aqui na casa para manter essa casa aqui, hein? Aí vai falar, nós precisamos pagar luz, nós precisamos de mais alimento, nós precisamos de... Isso é ser caritativo, é a doação material. Agora, ser caridoso é diferente. É diferente. Aí é você sair de casa, você vir para cá para trabalhar, você se dedicar aí, horas durante o dia. É você... horas não dá para mim não, mas eu vou, por exemplo, fazer uma visita ao Abrigo Santa Helena. Pô, vai lá ouvir as histórias. Às vezes a gente acha que nós temos um monte de problema dentro de casa, né? Vai lá no Abrigo Santa Helena que você vai ver o que é o problema de relacionamento. As últimas visitas nossas lá, eu custei a criar uma intimidade com o Senhor lá. Ele era muito sério, ninguém chegava. E aí eu comecei a conversar, ele me dava muita confiança, mas a gente é meio cara de pau, né? E chega, e brinca. Teve um dia que nós ficamos nós dois lá, ele olhando para um lado e eu para o outro assim, Com uma meia hora. Pô, da meia hora eu falei, o que você quer, meu filho? Eu falei, eu quero conversar com o senhor. Pô, de meia hora. Aí conversamos. Ele me contou a história dele. Falou, deve ter mais ou menos uns 25 anos que eu estou aqui. 25 anos que eu estou aqui. Aí a gente é muito curioso também, mas cadê sua família? Todo mundo pergunta, né? Cadê sua família? Aí ele me contou. Ele morava num bairro aqui em Juiz de Fora, tem um bairro de classe média alta. E ele era viúvo e tinha 2 filhos. E naquele ano, ele foi acometido de um mal súbito, uma doença, e os filhos internaram ele onde a HPS hoje chamava Cotrel. Alguém lembra? Eu não lembro não, no meu tempo, no seu tempo. No meu não é não. Aí é o seguinte,
levaram ele lá para Cotréu, segundo a minha irmã mais velha, chamava Cotréu lá. Levaram ele para Cotréu. E aí ele foi hospitalizado numa sexta-feira. Aí ele foi tratado direitinho e tal, sábado, domingo. Na segunda-feira, ele recebeu alta. E aí o pessoal lá da Cotréu, o assistente social, ligou para o telefone que tinha, né? A pessoa que internou deixou na ficha, deixou um telefone. E aí ligou, ninguém atendeu. Na segunda, aí ligou de tarde, também ninguém atendeu. Ligou na terça, ninguém atendeu. Ligou na quarta, e o homem lá de alta dentro da Cotréu. Aí o pessoal foi lá, no endereço, né? Onde tinha sido dado lá. Chegou lá na casa, a casa estava fechada, né? E aí ela percebeu que não tinha nada, perguntou a um vizinho, o vizinho informou. Os filhos venderam a casa e foram embora. E o homem lá na Cotréu esperando os filhos buscar eles. Já pensou? E aí? Não tinha ninguém, não recebia nada, porque os filhos administravam os bens dele financeiros. Está lá, tem 25 anos, até alguns anos atrás, e nunca recebeu a visita, nem da filha e nem do filho. A gente acha que isso acontece nos romances espíritas. Infelizmente não. Acontece aqui mesmo em Juiz de Fora. Nós não estamos julgando ninguém, porque nós também não conhecemos o passado espiritual daquela família. Não é isso. Nós estamos aqui dando oportunidade e comentando sobre uma possibilidade de nós podermos, né, doar um pouco mais de nós mesmos para aqueles irmãos que nos procuram, ou que nós podemos procurar. Então, quando a gente fala da cura da alma, a gente fala de reforma íntima, onde o homem novo renascerá, né, onde os novos horizontes aparecerão, onde a sintonia serão com os mais elevados. Quando o sujeito parte para fazer a reforma íntima, ele se eleva espiritualmente falando. O nível de pensamento com os irmãos equivocados já sai fora. Então aqueles irmãos estão falando para você, faz isso, não vai no centro hoje não, eles não te alcançam mais na sua vibração. A sintonia é outra. É como se alguém estivesse escutando a Solar e o outro escutando a Rádio Cidade. São duas sintonias diferentes. Quem está ouvindo a Solar, que é uma música, um tipo de música, não vai ouvir a Rádio Cidade. Então as sintonias são diferentes. Os conselhos não chegam até você. O processo, né, que existe ali de como é que chama? Quando o espírito está... Obsessão. Ele sofre uma interrupção. Até você cair na vigilância e voltar no mesmo nível de vibração psíquico e você começa a pegar tudo aquilo. Por isso nós precisamos ser vigilantes. Entrou num processo desse, eu vou no centro, eu vou me tratar, né? Eu vou pegar um trabalho, tem que ser firme no propósito, como diz nossos irmãos evangélicos, firme, para não dar brecha para o, entre aspas, inimigo. Porque aí depois você cai, mas cai igual um pato, né? Isso é os espíritos falam para Kardec. Mas quando você começa essa elevação, as guerras íntimas cessarão, e as frustrações, as angústias também de nós desaparecerão. Tá bom, pessoal? Então é preciso que a gente comece a olhar mais profundamente para dentro de nós, para nós tentarmos parar de tomar os analgésicos, né? Os remédios que vão só dar um tempo para nós começarmos a buscar por Jesus, no seu Evangelho, né? Nas atividades que ele proporciona e indica para nós, porque nós perdemos, pessoal, muitas vezes a noção do tempo, mas nunca o sentido da vida. Perdemos as pessoas que amamos, aquelas que vivem conosco fisicamente, mas nunca os verdadeiros amigos, né? Os amigos de verdade ficam conosco, principalmente os espirituais. Quantas vezes perdemos a coragem diante das dificuldades, até mesmo da saúde debilitada? De repente aparece uma dorzinha e nós precisamos de tratar. Fé em Deus, né? E pé na tábua, como diz os outros. Mas mesmo assim, diante de tantas dificuldades, meus irmãos, nunca perderemos a nossa fé, ou nunca devemos perder a nossa fé. E mesmo que percamos tudo, todos os bens materiais, jamais perderemos a esperança de ter tudo e todos conosco outra vez. Porque sabemos que temos a Ti, Jesus, o nosso Mestre amado, com as Suas mãos augustas e poderosas, pessoal, estendidas sobre cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado pela atenção de vocês, um bom trabalho e que Jesus nos abençoe.